CPC de 2015, ao alegar, o réu alegava ilegitimidade passiva. Ele alegava ilegitimidade passiva na contestação e ele tinha feito o quê? O papel dele. Porque o papel dele era simplesmente o quê? Ver o lado dele, ele quer sair do processo. Vocês concordam comigo? E isso gerava o quê? Uma extinção do processo, a pessoa tinha que entrar, se fosse acolhida, com uma nova ação contra aquele que é legítimo. Vocês concordam comigo? Veja como o código traz, de forma clara, uma cooperação do réu, que não deixa de ver a sua posição, mas uma cooperação do réu para o saneamento do processo, para o aproveitamento daquele processo, para que aquele processo tenha uma decisão de mérito. Aquele que alegar a ilegitimidade passiva, ele tem o dever, sob pena de pagamento em pecúnia, de indicar aquele que é o quê? O legítimo. É uma forma de quê? Cooperar. É uma forma de quê? Sanear o processo. E veja, ele está saneando o processo alheio, mas ele está o quê? Cooperando. É uma forma diferente de se pensar. Esse exemplo, para mim, já é claro de como mudam as coisas. E veja, olha o que pode acontecer, Ricardo. O juiz acolher a ilegitimidade e condenar aquele que é ilegítimo, porque ele disse: você não cumpriu com seu dever jurídico de boa-fé e de cooperação de indicar quem era o quê? O legítimo. É diferente ou não é diferente? Mas não é, não vamos nos iludir. E nosso amigo Marcelo Pacheco, grande professor capixaba, ele fala: cooperação não é o processo dos ursinhos carinhosos. Não é. Cooperação é o quê? Todos trabalhando, cada um vendo o seu lado, cada um sendo parcial, mas em busca de quê? De uma solução de mérito. Perfeito? Vou fazer uma pergunta aqui, mais para o lado aqui dos estudantes. E essa pergunta é muito importante. Eu sempre agora faço isso. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida lá na FDV. E eu tenho que explicar assim. Os senhores sabem o que é organizar um processo? Sanear um processo? Sabem mesmo? Porque eu vou fazer uma premissa assim, que a gente tem que entender isso, para eu não passar a vergonha que eu passei na FDV. Peço desculpa a quem já ouviu eu falar essa história, mas assim é quase, até para eu não cometer esse erro, eu repito. Eu dei uma palestra uma vez, era uma palestra longa, de 1 hora, Ricardo, sobre cláusulas gerais na FDV. 1 hora. Aí acabou a palestra, falei sobre todas as cláusulas gerais, expliquei como é que elas funcionavam no sistema. E eu olhava assim, né, cara, as pessoas balançando a cabeça, né? Falei, nossa, está todo mundo entendendo. Aí chegou um sujeito assim, primeira pergunta: professor, queria agradecer sua presença, a forma como é que o senhor explica é muito didático. Eu só tenho uma dúvida. Eu falei, qual? O que é cláusula geral? O resto eu entendi tudo. Ou seja, ele não entendeu nada. Então, o que é cláusula geral? O que é saneamento do processo e organização do processo? Veja, eu vou me valer aqui de muito que o Rodrigo disse. Rodrigo foi falando sobre o artigo 932, 317. Todos esses dispositivos, eles são dispositivos de saneamento? São ou não são? São. Então, veja, anota uma premissa. O novo CPC, ou melhor, me corrigindo, que a gente não deve falar mais o novo CPC, o CPC atual, ele trabalha com uma cláusula, que a gente chama de cláusula de ampla sanabilidade. Então, eu tenho uma cláusula móvel, que no curso do processo, eu posso ir o quê? Saneando eventuais vícios. É uma cláusula móvel. Tem um dispositivo, o Mourão certamente vai falar sobre ele, que é o artigo 317, que ele é muito claro. Ele fala, olha, não se extingue o processo sem dar oportunidade de quê? De sanear. E o Rodrigo, como o Rodrigo bem disse, o juiz pode estar convicto que ele vai extinguir.
Porque ele acha que é um vício insanável, mas mesmo assim ele tem que o quê? Que ouvir por conta do contraditório. Então eu tenho uma cláusula de quê? De ampla sanabilidade, que ela é uma cláusula móvel, ela anda no processo o tempo inteiro. Mas para nós, o que nos interessa, e por isso que eu coloquei aqui um pouco aqui no púlpito aqui, eu faço questão que vocês observem depois, o que nos interessa para a gente é o que está no artigo 357. E a gente volta um pouquinho, que é o 347, que é um momento topológico, é um momento geográfico, em que o legislador falou, aqui vai ocorrer o quê? O saneamento e a organização do processo. Então há um momento, independentemente dessa cláusula móvel, que ela existe, ela está íncita ao sistema, existe um momento em que o legislador chamou de saneamento e organização do processo. Bom, onde que eu estou tentando ser o mais didático possível, considerando a quantidade de estudantes. Qual que é o momento que a gente tem para isso? Após a contestação. Então, inicial, ok? A priori, seguindo o rito, nós teríamos o quê? A audiência de autocomposição, seja de mediação, ou seja, de conciliação. Feito isso, depois, se não for resolvido, se não for feita uma autocomposição, eu teria o quê? A contestação, perfeito? Aí eu já tenho uma primeira situação de saneamento, por isso que eu falei do 347. Qual a primeira situação de saneamento que eu tenho? Qual que é, doutor Ito? Uma coisa que a gente fica procurando e que a gente pede para os estagiários ir verem lá no fórum, se há réplica ou não. O primeiro ato de saneamento, por quê? A réplica, aquela manifestação do autor, depois da contestação, ela é obrigatória? Essa é uma pergunta chave. Ela é obrigatória? É? Não. Veja, existem 3 questões, basicamente, que estão no código. Eu acho que são 4 pontos que na verdade, nós vamos ter réplica. Primeiro, o réu juntou um documento novo. Se juntar documento novo, o juiz pode julgar com base naquele documento? Não. O que ele tem que fazer? Contraditório. Artigo 10. Perfeito? Segunda hipótese. O juiz, estou falando que está na letra da lei, vocês vão ver o 347 em diante. A parte, o réu, ele traz, Robson já aqui passou a cola para mim, as chamadas o quê? Preliminares, que implicam em quê? Resolução do processo sem julgamento de mérito. Então, o que é? Volta para o autor dizer se é ou se não é hipótese. E aí, Rodrigo, olha que interessante, ninguém lê isso, Mourão. Ninguém lê. Você sabia que na réplica, se vocês lerem o dispositivo 347 em seguintes, não é só para você se manifestar, não. Você sabe o que você já tem que fazer no momento da réplica? Fazer a prova documental ou requerer a prova para mostrar que aquilo que o réu alegou não está o quê? Não procede. Então, naquele momento já existe o quê? Um mini requerimento de prova ou até uma dilação probatória. A réplica já enseja para isso. Sabe onde fica mais claro isso? Na terceira hipótese. Quando o réu alega o quê? Matérias de mérito, chamados o quê? Os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Porque, veja, pegando tudo que o Rodrigo falou, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, são fatos novos ou não são novos? É como se dissesse, não, a dívida existe. Por exemplo, um caso. O sujeito fala, não, a dívida existe, mas ela está o quê? Prescrita. É um fato novo ou não é um fato novo? A dívida existe. Na verdade, ela existia, porque nós o quê? Fizemos uma novação. A dívida existe, mas eu paguei parte. Então, vejam, cria um fato novo, e o fato novo gera o quê?
um contraditório. Então, um macete para vocês aqui. Olha as hipóteses de réplica. Já é o primeiro saneamento. Quais as hipóteses de réplica? Documento novo, fato novo, que o código trata como impeditivos, modificativos, extintivos, mas é qualquer fato novo, qualquer alegação nova, se for relevante. E qual que é a outra? As questões processuais que podem levar ao quê? À extinção do processo sem resolução de mérito. Estou claro? Nisso aí, a parte tem que produzir a prova e cria-se uma situação em que o juiz tem que observar aquilo ali. Olha, veja, a partir desse momento, pode ter até uma pequena dilação probatória. Não é comum, mas pode ter até uma pequena dilação probatória. A partir do momento que ele faz isso, qual a sequência que nós temos? O juiz vai verificar se é hipótese de quê? De julgamento conforme o estado do processo. Se ele pode julgar naquele momento. E quais são as hipóteses que ele tem para julgar naquele momento? Uma, o eventual vício não foi corrigido. Se não foi corrigido, extinção sem resolução de mérito. Perfeito? Segundo, tem uma questão de mérito, a questão de mérito em si não enseja a produção de prova. O processo está prontinho para julgar. Teve revelia, é uma matéria que está em controvérsia, é uma matéria que a prova é documental, todo mundo já juntou os documentos. Aí nós temos a hipótese de quê? Julgamento antecipado da lide. Estou falando alguma coisa grega? Não. Até os estudantes, né? Tem um rapaz ali que trabalha ali vendendo pipoca ali na frente, até ele está me entendendo, não está? Porque é simples. Se até o pipoqueiro do fórum sabe o que eu estou falando. E qual que é a terceira hipótese, que já é uma novidade? Olha a gente na ideia da cooperação, uma novidade que a gente tem no código, pelo menos positivada, o julgamento parcial de mérito. Não dá para resolver tudo de uma vez, mas tem alguma coisa aqui que eu já posso o quê? Adiantar e decidir. Perfeito? Gravem essa figura. Lembra a ideia da cooperação que eu falei lá atrás. Perfeito? Bom, não teve nenhuma dessas hipóteses. Não teve nenhuma dessas hipóteses. O que nós passamos a ter? Não é nenhuma dessas hipóteses. O juiz, ele vai ter o quê? O saneamento, ele vai ter que o quê? Sanear e organizar o processo. Meus caros, vejam agora como é que é interessante. Sanear, o que é sanear? Estou fazendo saneamento. Eu estou fazendo o quê? Atos de correção. O que o código diz lá no artigo 357? Eu faço questão que vocês leiam isso depois. E eu, de propósito, às vezes, eu não trago os dispositivos para vocês ficarem curiosos. E o 357, ele fala, o saneamento vai ocorrer aqui se por acaso ficar uma questão pendente. O que ele já está querendo dizer? Já era para ter sido resolvido o quê? Antes. É para isso que a réplica serve. O momento de saneamento, tecnicamente, não é mais ali. Era no momento da onde? Da réplica. Por isso que ele usa a palavra o quê? Pendente, ou seja, aquilo ficou o quê? Pendente para resolver. Aquilo ficou o quê? Sem resolver. Só que lá na frente, ele diz uma outra coisa, que é a mais importante. Nós vamos o quê? Organizar o processo daqui para frente. Então vejam, vê se fica claro isso para vocês. O saneamento do processo é um ato que ele é o quê? Anterior à organização. Vocês concordam comigo? Tão logo inicial contestação, se inicia o quê? O saneamento do processo. Após encerrado o processo saneado, não é hipótese de resolução do processo em julgamento de mérito, julgamento antecipado ou decisão parcial de mérito. Nós passamos para o quê? Para a organização do processo.
Se eu olhar o artigo 357, meus caros, olha que coisa bonita que eu vou falar. E aí, ó, me perdoem, mas é uma coisa que eu adoro fazer em audiência, especialmente quando eu vejo, se eu participo de uma audiência assim, e eu vejo quando o juiz ele é maldoso com um colega, e um dia desse eu fiz uma audiência, eu vi o juiz sendo um pouco duro com um colega mais novo, eu já fico assim, aguardando a minha oportunidade, né, para fazer uma pequena vingança. E eu falei uma coisa fácil, de uma forma difícil, na audiência, eu senti que o juiz quase entrou com embargo de declaração para eu explicar. Que eu falei bem assim, de fato, excelência, o saneamento do processo, que eu estou vendo que o senhor fez, é um ato retrospectivo, né? Agora nós vamos passar para o ato prospectivo, que é a organização. E ficou aquele silêncio. E o que eu quis dizer? Olha, o saneamento, se eu estou aqui, o senhor já o quê? O senhor já fez. É só olhar se tem alguma questão o quê? Pendente. O pendente não é para trás? Se não tem nada pendente, é que tudo foi feito o quê? Para trás. Saneamento é uma visão, uma análise, então, o quê? Retrospectiva. Como pegando aqui, ó. Na audiência de saneamento e organização do processo, qual a primeira coisa que a gente faz? Está saneado? Eu faço uma visão o quê? Retrospectiva. Se o retrospectivo está correto, eu vou para a visão o quê? Prospectiva, organização do processo. Não é interessante isso? E vejam que aí o código, ele faz uma questão que ela é sensacional. Está no artigo 357. Se não me falha a memória, parágrafo 2º. Está no 357, a gente tem que ler ele todo. Ele fala, olha, o juiz pode... Primeira hipótese, o juiz pode fazer isso, deve fazer isso, sozinho. Ele saneia e faz um ato de organização do processo, está lá nos incisos, e ele faz sozinho. Só que quando ele faz isso, olha a cooperação, o que ele faz? Ele tem que intimar todo mundo, para todo mundo dizer o seguinte, olha, está correto o que eu estou fazendo? Se não estiver correto, me indique aonde que eu não estou correto, porque vocês têm um dever de quê? De cooperar. E se vocês não fizerem isso, aquilo que eu estou saneando e eu estou organizando se tornará uma decisão o quê? Estável. Se o advogado não conhece o processo, qual a tendência que a gente tem? Ter um grande problema. Mais ainda, você sabe o que o juiz pode fazer? E aí eu vou fazer aqui uma crítica, e não é uma crítica para a advocacia de um modo geral, mas eu quero que a gente pense isso de uma forma clara, e aí os meus queridos futuros colegas, que às vezes se sujeitam a, numa atividade zumbi, logo quando se forma, a fazer determinadas audiências, em que não sabe absolutamente nada daquilo que está acontecendo no processo. Na verdade, ali não tem um advogado, tem uma pessoa respirando, assinando pela OAB, é isso. Porque você fala assim, sobre isso o juiz pergunta. Não sei não, doutor, só vim aqui fazer audiência. Tem possibilidade de acordo? Vou ligar para o escritório para saber. Mas se o senhor não tem um poder, isso não é advocacia, os senhores me desculpem. Os senhores me desculpem, e me desculpem se eu for grosseiro agora, eu quero assim, talvez peço desculpa antecipado a todos, mas as moças aqui em especial. Eu tive uma ex-aluna que um dia chegou, até uma moça muito, muito bonita. Aí um dia chegou, ela falou assim, professor, está ótimo agora, estou fazendo várias audiências. Tem dia, professor, que eu chego a tirar R$70 por dia. Aí eu falei, porque eles estão pagando R$3,50 por cada audiência. Aí eu falei, então R$70 você está tirando, né? Aí eu falei, olha, tem alguma coisa que você pode fazer com 2 horas que você vai ganhar muito mais. Vocês têm uma mente suja, né? Que eu falei ato de correspondência. Mas vejam,
É ou não é chocante isso que eu estou falando? O código não admite isso. Vejam, sabe o que o dispositivo ele diz? O juiz pode convocar as partes através de seus advogados para que eles, de forma conjunta, em cooperação, façam o quê? O saneamento. E não é só o saneamento. Todo mundo fala em saneamento compartilhado. Olha que equívoco. Não é o saneamento compartilhado. É analisar o saneamento que já foi feito e fazer o quê? A organização do processo de forma o quê? Compartilhada. E vocês desculpem, eu peço desculpa de novo pela piada, que pode ser colocada até como uma piada de mau gosto, mas de fato é uma coisa para se chocar, porque a mesma raiva que nós temos, eu tenho uma raiva enorme, quando eu chego o juiz não conhece o processo. Pois, para mim, eu acho um desrespeito. Eu, sinceramente, acho um desrespeito. Eu acho, assim, um desrespeito, mas, vamos ser francos, não é um desrespeito também com outro colega e com o juiz, nós íamos para uma audiência sem conhecer o processo? Não é só com o juiz, não. Com outro colega também? Então, o código, ele não admite mais isso. Vocês tenham a dimensão que o código não admite mais isso. Bom, eu já caminhando aqui, então vejam, a ideia de saneamento e organização é dentro dessa ideia topológica, com uma noção ampla de cláusula de ampla sanabilidade. Mas eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou voltar para aquela indagação, para aquela observação que eu fiz, de como, Érica, nós estamos mal acostumados e como nós estamos advogando mal. Ítalo, isso é para chocar. E eu falo que isso é muito difícil, e eu estou falando isso aqui agora, porque isso é um exercício, e a gente tem conversado isso muito no nosso escritório, muito. Aos advogados que estão aqui, com sinceridade. Eu quero sinceridade. Vocês conseguem fazer uma contestação sem preliminar? Ou é uma coisa que é mais forte do que a gente? Não, vamos falar a verdade. A gente consegue fazer contestação sem preliminar? E por que a gente fazia contestação sem preliminar? O membro do Ministério Público está boiando aqui. Isso aí não. Mas para a gente, por que a gente faz contestação sempre com preliminar? Para mim, primeiro tem um motivo, porque no sistema anterior, olha tudo que o Rodrigo falou, a ideia, e o que o Mourão vai falar, era de decisão de mérito ou qualquer decisão resolvia? Qualquer decisão resolvia. Concordam comigo? Gente, olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando o réu faz uma preliminar, e a gente viu aqui que, em regra, na réplica, o autor pode corrigir o vício, e isso está no sistema, o que a preliminar significa hoje? É um ato do réu, em regra, de cooperação para sanear a petição do autor. Uma loucura. Ou não. Mas, no máximo, e aí eu posso falar para você, como a maioria das preliminares que são alegadas são preliminares que acaba acontecendo isso. Eu digo, e desculpe se eu for grosseiro novamente, que no Código 73 parecia que os advogados, e as advogados no modo geral, tinham um fetiche sexual na contestação. Porque as preliminares que ele não fazia em casa, ele fazia tudo na contestação. Eu peguei uma vez, não tem nada a ver com você não. Eu peguei uma vez uma contestação com sumário, porque tinham 18 preliminares. O que eu fiz? Aí eu tive minha vida de juiz aquele dia. Como as preliminares todas se confundem com o mérito, eu vou direto para o mérito. Porque eram preliminares que eu ia gastar tempo, e elas eram o quê? Sem sentido nenhum. Então vejam como o sistema muda. E vou dizer mais. Isso é para chocar, que eu passei por isso. Você tem uma hipótese.
em que o mérito é favorável a você como réu. Você tem convicção que o pedido vai ser julgado improcedente. Porque a sua tese de defesa, Bruna, é boa. Sua tese de defesa, ela é muito boa. Mas você faz o quê? Preliminares. E o juiz acolhe a preliminar. Você deu para o seu cliente uma decisão melhor ou uma decisão pior? Para encerrar isso aqui, eu vou contar um caso que isso é real. Peço desculpa também, se alguém, já falei isso lá na TV OAB, numa dessas aulas, se alguém já assistiu, eu vou contar, isso aqui é um caso real. Um banco entrou com uma ação contra um meu cliente. Esse caso, Mourão, eu adoro esse caso é real. Eu mudei minha postura como advogado nesse caso. Um determinado banco de fomento, entrou com uma ação contra o meu cliente. Meu cliente, engenheiro, me procurou, ele falou assim: Mazei, isso aqui é tranquilo. Tem essa documentação aqui, foi o seguinte, não foi só comigo, aconteceu com várias empresas, isso aqui, várias empresas da minha categoria, né, do que eu trabalho, faltou a palavra aqui, do meu setor. E nós fizemos aqui um acordo, e foi feita uma coisa via sindicato, que as dívidas iam ser postergadas. Está aqui, ó, tem a ata. Então essa dívida nem venceu. Na verdade, essa dívida eu vou ter que pagar daqui a 4 anos. E mais, o meu caso ainda é mais tranquilo ainda, porque eu vendi parte disso aqui para uma pessoa, e no banco nós assinamos um termo de inovação falando que quem vai pagar daqui a 4 anos, 60% é fulano, eu vou pagar 40%, mas só daqui a 10%. Me entregou esse documento. Aí o Rodrigo, apressado, me entregou o material. Quando eu olhei, o que eu verifiquei? O que eu verifiquei quando ele entrou com essa ação? Quando olhei, não tinha título executivo. Faltava título executivo, uma execução. E na hora de eu embargar, olha o vício, a gente viciado, o que eu fui e aleguei com matéria nos embargos? Falta de título, e aleguei na sequência o quê? Novação, toda essa história, beleza? Olha que caso barra pesada. Juiz, pá, julgo procedente os embargos, falta de título. A parte apela. Na hora que a parte apela, exatamente o seu caso. Deu um problema o quê? Na guia da deserção, na guia do preparo. Tribunal de Justiça do Estado. Não conheço do recurso, por conta de quê? Da guia que não se sabe o valor. A parte vai e recorre para o STJ. Quando ela recorre para o STJ, acontece, que vocês já viram, banco, às vezes a procuração para instrumento público e tem data de validade. O processo demorou, na hora que ele recorreu, tinha vencido a data de validade da procuração. O STJ, eu nem arguí isso, o STJ não conheço do recurso. Beleza? Vejam agora, Mourão, a minha via crucis. Trânsito em julgado. Para vocês ficarem, um processo de mais ou menos 12 milhões. Um bom contrato de honorários. Olha o sorriso. Chama o cliente, engenheiro. Ganhamos o processo. Aí ele falou assim, ganhamos? Falei, ó, ganhamos em 1º grau, você tinha falado, né? 2º grau, aqui o tribunal, o STJ. Ele, quer dizer que os 3 falaram que eu tinha razão? Falei, não foi bem assim. Aí comecei a falar. Aí ele falou bem assim, sim, ele pode entrar com uma ação contra mim, agora me cobrando? Pode. E você vai me cobrar de novo, se ele entrar com nova ação? Sim. Então eu perdi. Aí eu parei para pensar, falei, rapaz, olha que situação que eu coloquei o cara.
Passa 10 dias, isso é real. Ele chega para mim e fala assim: doutor, olha o problema que eu estou. Como essa dívida ainda está lá no banco como existente, eu caí aqui agora o meu status como tomador de dinheiro. Então agora eu estou me sujeitando a juros mais altos. Esse processo que o senhor ficou 3 anos aqui, eu não ganhei nada, só perdi. Além dos honorários que eu vou pagar para o senhor, os outros que deve ter, eu agora vou pegar juros mais caros. Quando eu fizer um empréstimo, tem que pagar juros mais caros. Aquilo ali foi um... Sabe aquele negócio que você fica com... você fica atordoado. Você fala assim... E no fundo... Então, estou falando aqui, eu fui um péssimo advogado ou não fui um péssimo advogado? Na minha visão, eu fui um excelente advogado, mas para o cliente, eu fui um excelente advogado para o processo, mas não para o meu cliente. Aí o que eu fiz? Peguei aquilo tudo, transformei numa ação autônoma e aleguei o quê? A novação. O juiz citou o banco se manifestou. Depois do banco se manifestar, viu os fundamentos que tinham lá, eu pedi o quê? Uma tutela provisória de evidência. E o juiz o quê? Concedeu. Esse segundo processo demorou 5 meses. O primeiro, quase 4 anos. Olha o que eu fui obrigado a ouvir do meu cliente. Rapaz, eu me sinto muito feliz de você ter aprendido a advogar no meu processo. Eu te ajudei a você a aprender a advogar. Se eu te falar, eu poderia reclamar dele ou ele falou a verdade para mim? Ele falou a pura verdade, porque eu me preocupei com o processo. Eu não me preocupei com o quê? Com o resultado ao cliente. E aí, meus caros, e aí eu encerro, para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, e talvez até aqui a bancada vai ficar com uma pulga atrás da orelha, nós nos acostumamos a fazer as alegações como o do réu, primeiro, não pensando que nós estamos saneando o processo. Isso é falso. Agora é evidente, quando eu faço preliminar, eu estou tendo um ato de quê? De saneamento. Existe um dispositivo, eu fiquei doido para falar isso quando você estava... É o artigo 488 do CPC. Eu quero que vocês leiam esse dispositivo. Acho que é o 488 mesmo, né? Olha o que o 488 ele fala. Se for para julgar favorável no mérito, o juiz pode passar por cima das questões o quê? Processuais. Olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. A lógica da contestação, ela muda ou não muda agora? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que prestigiar na contestação? O mérito. Se o mérito não for favorável, me dê uma resolução o quê? Sem resolução de mérito. Ele cria a inversão da lógica da contestação. E aqui eu me desfecho com você, faço o desfecho. Desculpem, gente, tem palavras que eu não consigo falar. A mais desgraçada é a tal do iogurte. Essa eu não falo de jeito nenhum. Essa é uma desgraça. Toda palestra eu tento falar essa, mas não consigo. Depois de um vinho eu consigo. Mas qual que é o desfecho disso aqui? Eu vou colocar para vocês aqui. Será que isso já não é uma ideia de organização do processo que nós, como advogados, nós devemos ter desde o início do processo? Se o saneamento do processo é uma cláusula que ela é cambiante, eu tenho convicção absoluta que a organização do processo, a ideia de estratégia do processo, ela se dá desde o primeiro momento em que nós postulamos. Muito obrigado.